gente, vou fazer uma bagunça aqui, porque eu queria que vocês se concentrassem mais aqui. Então, não quero ver nenhuma cadeira vazia aqui no meio. Vocês podem chegar para cá? Quem está mais para lá ou mais atrás, aqui na frente? Eu sei que tem uma festa hoje, né, rolando aí de um casamento, mas faz parte, tá bom? Deus abençoe vocês. Gente, foi um prazer muito grande falar com vocês sobre sexo, viu? Com tanta liberdade que vocês me deram aqui na palavra de Deus. E eu quero encerrar essa conferência sobre sexualidade. Domingo eu vou estar pregando na igreja, de manhã e à noite. Nós vamos estar tratando sobre a vida familiar. Não tem como não conectar o domingo com essa semana, porque está todo mundo pensando na família, pensando no casamento, pensando na vivência sexual, né? Isso é muito importante. Mas eu queria, hoje à noite, terminar falando, irmãos, sobre a importância da disciplina na vida sexual de uma pessoa. Eu posso garantir a vocês que muito do que a gente está vendo no mundo hoje, essa loucura toda, você anda no centro de São Francisco, você anda no centro do Rio de Janeiro, você vê uma deturpação da palavra de Deus. As pessoas estão loucas, estão perdidas, não é? Estão vivendo exatamente na contramão da palavra de Deus, por falta de quê? O que está acontecendo com a sociedade? O que está acontecendo nos dias de hoje? Uma coisa chamada falta de disciplina, de ensinamento, de conhecimento, de correção. Por que que nós somos tão bons, irmãos, para punir e não somos tão bons para educar? Eu disse a vocês aqui, não sei se foi na segunda ou na terça-feira, que eu ouvi um pastor dizer certa ocasião: nós somos muito bons na punição e somos muito ruins na educação. Não adianta você querer punir o seu filho se você, na verdade, não o educou, não fez o seu trabalho como pai, como mãe, e depois não adianta chorar o leite derramado. Gente, a gente precisa investir na escola bíblica, a gente precisa investir enquanto ele é pequeno, para que a gente depois não venha a chorar e não venha a sofrer com os nossos filhos. Porque filho é o seguinte, ele vai ser filho a vida toda. Ele vai casar, vai continuar sendo filho, ele vai ter os filhos dele, vai continuar sendo seu filho, e a gente vai ver lá na frente se nós ensinamos, educamos, disciplinamos de maneira correta. Eu vou usar nessa noite a história de 2 rapazes e de um pai que não pôde dar aos filhos dele aquilo que ele deveria ter dado. Não teve essa competência, não houve uma sintonia fina com Deus. E olha que esse homem, de quem eu vou falar nessa noite, era sacerdote de Deus. E apesar de ser sacerdote de Deus, ele teve um sofrimento muito grande com seus 2 filhos. Vocês não têm ideia quantos filhos de pastor estão longe do ministério. Quantos filhos de pastor são ateus, não creem em Deus, viram o pai pregar o evangelho, foram criados dentro da igreja, mas não receberam a atenção devida, não foram educados adequadamente, não foram corrigidos e tiveram uma coisa que eu chamo de uma familiaridade abusiva com as coisas sagradas. A gente sofre muito disso. Há muitos anos atrás eu ouvi um pastor falar sobre isso. A gente se acostuma com a igreja, a gente se acostuma com a imagem pastoral, a gente se acostuma com os cultos, a gente se acostuma em louvar a Deus, em ouvir sermão, a gente se acostuma com os pregadores e a gente vai tratando isso com muita normalidade, com muita naturalidade, e a gente perde a dimensão do temor. Anote isso. A gente vai perdendo a dimensão do temor. E aí, de tanto estar na igreja, de tanto ouvir pregação, de tanto cantar, de tanto estar envolvido com as coisas da igreja, a gente constrói
uma familiaridade com as coisas sagradas e perde a dimensão do temor de Deus. Isso que aconteceu com filhos de muitos pastores, de muitos líderes de igreja, que acostumados com tudo aquilo, eles acabaram se afastando, eles acabaram se distanciando, e muitos hoje estão no mundo, e eu não quero isso para o meu filho, eu não quero isso para o Gabriel, você não quer isso para o seu filho, você não quer isso para as crianças da igreja, porque apesar de não ser o seu filho, você sabia que as crianças da igreja são responsabilidade nossa? Mesmo que não sejam nossos filhos, mesmo que não tenham saído do nosso ventre, nós somos a mesma igreja. Então, amanhã, as crianças dessa igreja vão estar na liderança dessa igreja, vão estar assumindo essa igreja. E é muito importante você entender que as crianças dessa igreja são responsabilidade sua, ainda e conquanto você não seja os pais dela. Se você é pai ou mãe de uma delas, responsabilidade ainda maior. Mas se você não é, você tem uma grande responsabilidade com as crianças. Por isso que eu quero falar hoje à noite sobre essa questão da disciplina, do ensino sobre a questão da sexualidade. E eu quero que você primeiro anote 3 coisas. Por que que nós ensinamos, ou quais são os objetivos da sexualidade humana? Para que Deus criou o sexo? Por quê e para quê? Qual era o seu objetivo? Qual era o propósito de Deus? Nós já vimos que lá em Gênesis capítulo 1, Deus cria macho e fêmea. Isto é, Deus cria a diferenciação de gênero. Foi Deus que fez isso. E na Bíblia só há 2 gêneros. Só há o macho e só há a fêmea. E tudo que vem após isso é deturpação e consequência do pecado humano. Estou sendo claro, gente? Eu estou falando de Bíblia. Se você quer rejeitar isso, como diz 1 Tessalonicenses 4, você está rejeitando a própria palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Primeiro objetivo do porquê que Deus cria ou faz o sexo humano e desenvolve a sexualidade é para a procriação humana. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A raça humana, ela é desenvolvida e ela cresce a partir exatamente da sexualidade. Eu fico muito preocupado quando essas leis loucas estão passando por aí, mas você sabe qual é uma que me deixa em crise profunda, que é profundamente diabólica? É sobre a lei de adoção de crianças por homossexuais. Gente, aquela criança vai acordar de manhã e às vezes ela não vai saber quem é papai e quem é mamãe. Porque às vezes ele vai observar e vai ver que o pai e a mãe, entre aspas, têm o mesmo sexo. E ele vai entrar numa confusão tão grande. Ele não vai entender a diferenciação de papéis. Deus fez macho e fêmea e disse assim: procriai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, o primeiro objetivo da sexualidade é exatamente, irmãos, a procriação. É uma bênção. Vocês já pensaram se o mundo decidisse ser gay? A raça humana seria extinta. Sabia disso? A raça humana seria extinta. Se todo mundo tomasse a decisão hoje, os heterossexuais morreriam. Eu vou morrer. Você que é hétero vai morrer. E a partir do dia de hoje, 17, né? 17 de abril de 2015, o mundo decidiu ser homossexual. Daqui a 100 anos, não haveria mais seres humanos sobre a terra. Então você veja que é um projeto da onde? Daquele que veio para matar, roubar e destruir o plano de Deus. Então, minha gente, a coisa é muito diabólica. É muito diabólica. É impressionantemente diabólica. E sabe o que está acontecendo hoje? Isso está entrando nas nossas igrejas. Isso está entrando nas nossas igrejas.
Qual é o comportamento que a liderança e que uma igreja tem que ter? Você vai fechar a porta para um homossexual? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A porta está aberta para o homossexual, para o alcoólatra, não é? Para a pessoa que tem qualquer tipo de doença, de distúrbio, mas ele tem que entender o seguinte: nós amamos você e rejeitamos a sua decisão homossexual, porque ela não é bíblica. Foi claro, irmãos? Amamos o pecador e rejeitamos o pecado. Amamos a pessoa, mas não aceitamos aquilo que ela pratica, como eu não aceito o adúltero, como eu não aceito a maledicência, como eu não aceito a carnalidade. Assim tem que ser a igreja. A igreja tem a porta aberta para todos os pecadores e ela luta contra todo tipo de pecado. Amém? Você concorda com isso? Dê um aplauso ao nome de Jesus aí, bem forte. Está dentro ou está fora? Vocês têm que ter uma bandeira, gente. Vocês têm que ter uma postura, uma posição. Eu digo o que eu estou pregando aqui, eu digo na minha igreja. Qual é a posição dessa igreja? Nossa igreja está passando por uma reforma de estatuto. E essa reforma de estatuto, vamos precisar do seu voto, no nosso membro internacional ali, né? Porque nessa reforma de estatuto haverá uma proteção aos pastores. E nós estamos estudando uma maneira legal de colocarmos no estatuto da igreja que o pastor não é obrigado e não fará casamentos homossexuais. Porque se hoje deixarmos os estatutos das igrejas como estão, um casal de homossexual pode entrar na justiça exigindo que o juiz delegue ou obrigue para que o pastor faça tal casamento. E sob pena de multa, sob pena de uma multa violenta sobre a igreja ou de alguma outra punição severa. Então a igreja tem que se cercar de todas as maneiras diante do Código Civil e da Constituição. Porque minha gente, eu tenho dito lá na igreja, eu tenho o direito de ser heterossexual. Eu tenho o direito de fazer uma passeata pela família e de dizer assim: olha, eu gosto de mulher. E de você, mulher, dizer eu gosto de homem. Porque as coisas estão sufocantes de uma tal maneira que parece que quem não é homossexual é um doente. Parece que quem não é hoje é um retardado, é um anacrônico, não é nada disso. Vocês sabem quem é que tem o gabinete, debaixo do gabinete da presidência da República? Eu estive em Brasília, recentemente, pregando na Terceira Igreja Batista de Brasília, uma das maiores igrejas de Brasília. O pastor me levou lá na região do Congresso Nacional, há um gabinete da Presidência da República, naquele lugar, e debaixo do gabinete da presidência está o gabinete de John Williams. Aquele que hoje é o maior representante dos homossexuais, um homem completamente incoerente, sem fundamentação. E eu perguntei o seguinte: onde é que está o gabinete dos representantes dos heterossexuais, o gabinete das pessoas casadas? Por que a gente não promove uma passeata das famílias no Brasil? As passeatas dos gays lotam, é a maior loucura, a maior maluquice. Aliás, São Francisco já perdeu para o Rio de Janeiro, sabiam disso? O Rio de Janeiro chegam Boeings fretados de várias partes do mundo. Ó. Mas na época que o irmão veio, não era assim, não. Na época que o irmão veio aqui, era campeã, cidade campeã. Então não se anime não, viu? Não pode entrar em investigação, né? O senhor, entendi, o irmão tirou daqui e mandou para o Rio de Janeiro. Obrigado, irmão. Primeiro objetivo da sexualidade humana é a procriação. Segundo, é a identificação de alma. Gente, quando uma pessoa está fazendo sexo com a outra, ela está passando por uma identificação de alma. É aí que a palavra se cumpre, a palavra que diz: e serão dois, uma só carne. Quando há a penetração e quando há o ato sexual, se cumpre a palavra de uma só carne e de uma identificação de alma. Por isso que não é brincadeira não. Aos olhos de Deus, aquilo não é só um coito. Aquilo não é só um coito, aquilo é uma identificação de alma. Por que é adultério? Adultério é aquilo que
que eu vou rasgar o original, que eu vou romper. Adulterar é isso. Mas quando eu estou em vida sexual com alguém, eu tenho uma identificação de alma. E sabe uma coisa linda que eu aprendi? Essa vale a pena anotar. Ouvi isso numa palestra de casais. A sexualidade é a demonstração de que nós precisamos do outro. A sexualidade demonstra que nós somos insuficientes. Por que que Deus não fez você gerar em você mesmo? Hein? Por que que Deus não fez a humanidade crescer? Né? Se eu tivesse útero, hein? Eu fecundaria a mim mesmo? Seria autossuficiente? Namoraria comigo? Abraçaria a mim mesmo? Hein? Que coisa louca? Não. Deus diz o seguinte: você já percebeu o que é o membro, o órgão sexual? Olha que coisa interessante. Um tem excesso, no outro é a falta. E o acasalamento se torna perfeito. Onde um é saliente, o outro não é. Onde um é protuberante, o outro é o vácuo. Eu preciso do outro. O que a sexualidade ensina? Que nós não somos autossuficientes. A sexualidade ensina humildade. Eu não sei se você já tinha pensado nisso. Ser um ser sexuado é ser um ser que precisa do outro. Não é lindo isso? E por que você não se basta em si mesmo? Você precisa de carinho, você precisa de afeto. Tem uns que são mais doentinhos, que são mais do que o outro, não é? São mais carentes, são mais do que o outro. Às vezes o cara teve uma carência na infância, ele vai exigir mais da mulher. Ele não teve aquele carinho, não teve aquele aconchego, não foi como devia ser na época de bebezinho, de criança. Aí ele vai descontar isso no casamento. Mulheres entendam isso, homens entendam isso. A mulher vai se apegar. A mulher que não teve aquela atenção do pai, ela vai se apegar em você, ela precisa mais do seu toque. Homem é a mesma coisa, tem homem extremamente dependente de toque. Já leram as 5 linguagens do amor? Leiam se não leram, e se leram, leiam de novo. Como que o amor manifesta as suas linguagens, né? Às vezes, mulher, você tem um cara aí que ele é mais grudado, ele é mais pegajoso. E às vezes, homem, você tem uma mulher que precisa mais, que você toque, que você chegue. Eu fui atender um casal, foi muito engraçado o atendimento, porque eles eram muito sinceros, muito crentes, muito abertos, estavam em crise conjugal. E aí, num determinado momento, ela disse assim: pastor, ele não entende que eu preciso de carinho. Aí, eu estou lá, eu estou ouvindo, né? Eu sou conselheiro, estou ouvindo a pessoa. Ele, mas como assim? Como que você não entende? Eu te dou sempre carinho. Toda hora. Ela, não, você não me dá carinho. Passar por mim na cozinha e me dar um tapinha na bunda, não é carinho. Aí ele, não é carinho? Não, isso não entendo como carinho. E ele achava que isso era extremamente carinhoso. Ele passava na cozinha e pá. Né? Ela fritando um bife, ele pá. Aí ela ia pegar uma água e pá. E ela está se irritando. E o cara está achando que é carinhoso aquele negócio. Uma hora ela podia virar e pá na cara dele, mas não foi isso que aconteceu. Ela disse assim: eu quero que você me toque, você me pegue, me pega. Hein? Entendeu, Juscelino? Juscelino, você entendeu? Não perguntei se você escutou, eu perguntei se você entendeu. Amanhã eu vou conversar com a irmã Ana para ver se você realmente entendeu. A casa caiu, né? Tem que cair mesmo, Juscelino. A casa tem que cair, Juscelino. Né? Tem que cair. Porque esse negócio tem que servir para alguma coisa. Vamos botar esse negócio em prática aqui. Hoje é sexta-feira.
Amanhã o pastor deu ordem aos solteiros para que orem, mas aos casais, né? Aos casais para que ajam. Vamos agir, né? Olha, chegou a irmã Sandra que agiu. Uma das provas da sua ação é aquele bebê que ela carrega ali, igual uma índia do lado. Olha lá. Muito bem. Não é verdade, gente? Então não adianta você ficar me dando tapinha. Você tem que entender qual é a linguagem dele, qual é a linguagem dela. Como é que o negócio funciona lá na sua casa? Como é que o negócio funciona lá na sua casa? Eu me lembro de ter tratado um casal, agora vou falar do outro lado, que a mulher, tadinha, comprava um monte de lingerie, não adiantava. Esse pastor não adianta, ele nem olha a lingerie. Ele é tão agressivo, ele é tão violento comigo naquele momento, que ele vai tirando a minha roupa. E eu vou dizendo, você viu a roupa nova? Que roupa nova? Nada, não quero saber de roupa nova. Era um grosso, não é? Um grosso. Então a gente tem que entender as linguagens da relação. Primeiro objetivo da sexualidade, qual é? Quem anotou? Procriação. O segundo, identificação de alma. Anote isso aí. Terceiro, anote, satisfação. Quem foi que disse para você que a sexualidade não é para dar prazer e satisfação? Se não fosse isso, Deus não criaria o clitóris na mulher, que só tem uma função? Contei para vocês a experiência de meninas egípcias que são torturadas, em que pais as levam aos sacerdotes islâmicos e que são cortadas no seu clitóris. Foi pregado para nós, no cristianismo primitivo, de que sexo não é para dar prazer para ninguém. Isso é mentira. Se você está duvidando do que eu estou dizendo, leia Cântaros de Salomão, o Cântico dos Cânticos. Se você ler aquela... Gente, se a gente lê aquele negócio com atenção, não tem como não ficar. Não tem. Vai ficar alegre. Vai ficar. Seus seios são como as torres de Belém. Olha só. O cara vai elogiando o corpo da mulher, e aí chega um conservador e diz assim, não, aquilo ali é a figura de Cristo e da igreja. Que Cristo e da igreja nada, aquilo é Salomão e uma mulher. É Salomão e uma mulher. Ali tem um conto erótico. Eros era um tipo de amor que os gregos descreviam. Eles falavam no eros, no filéu e no ágape. O eros era o amor físico. O amor físico e o amor filéu são descritos em Cânticos dos Cânticos. Agora, cuidado. Leia para ela, né? Leia para ele. Estou escutando a voz do meu amado. Gente, que negócio bonito aquilo. Ele está chegando. E ele diz assim, a minha gazela. Olha, coisa bonita. Você só não deve, tem um momento ali que você não deve trazer a verdade, porque é diferente da nossa cultura. Tem um momento que ele diz assim, as éguas do carro de Faraó, a te comparo, amada minha. Chamar a mulher de égua, né? Mas as éguas do carro do Faraó eram cavalos, éguas lindas, imponentes, ele estava elogiando, mas não dá, tem que trazer para a nossa cultura. Então muda de animal, pelo menos. As vacas da Campina de Minas Gerais, né? As vacas de Goiás que pastam nos campos de Goiânia. Não, a te comparo, não funciona não? Vaca não funciona, né? Hein? Tem a casa cai. Tem um outro bicho aí mais interessante? Hein? A pombinha, pombinha, tem outra conotação, pombinha. É. Mas aquilo ali, gente, é um conto erótico, lindo que está na Bíblia, de amor. Engraçado, ele teve 1000 mulheres. 1000. A Bíblia diz 700 esposas e 300 concubinas. Quando eu penso que aquele homem teve 1000 sogras, eu me arrepio todo. 1000 sogras. Já pensou que é isso, Marcão? Não dá. Com uma a gente já... olha, meus irmãos, liguei hoje para o meu filho. E aí, Bielzinho, vovó está aqui em casa. Eu falei, graças a Deus.
que eu não estou aí, mas você está com a sua avó. Não é verdade? A sogra é sempre uma bênção. Tem sogra aqui? Levante sua mão. Você é muito amada pela sua nora, fique tranquila, ou pelo seu genro, né? Olha aí, olha como ela bate nas costas. Você vê que Josué, é um batido de amor. Pulmão direito você não tem mais, né? Pulmão direito já foi. Elas são uma bênção, são uma bênção, né? Mas, gente, como é importante a gente entender e compreender que a palavra de Deus fala do para quê que Deus criou o sexo. Quando você for ensinar para o seu filho, quando você estiver vivendo isso, lembra dessas 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Procriação, identificação de alma e satisfação. E é bom, e foi comprovado cientificamente. Casais que têm estabilidade sexual vivem mais. Enquanto que casais com problemas na área da sexualidade desenvolvem doenças com mais facilidade. O câncer de mama está relacionado à frustração no casamento. Isso hoje é comprovado. É claro que não é todo mundo que tem câncer de mama que frustrou no casamento. Mas está comprovado que há uma correlação. Gente, tem uma história na Bíblia de um pai, e agora os pais prestem atenção, e os filhos. 1 Samuel 2, abra sua Bíblia. Esse pai não orientou bem seus filhos. Esse pai era um pastor, era um sacerdote. O nome desse homem, esse sacerdote, é Eli. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17, vai começar, o capítulo 2, a descrever as maldades que esses garotos faziam. Esses garotos viviam na igreja. Primeiro que eles roubavam a igreja. Roubavam. Era dada oportunidade ao sacerdote e à sua família de comer das ofertas. Sempre foi assim. Digno é o obreiro do seu salário. Quer dizer, sempre nas ofertas entregues na casa de Deus, uma parte ia para a família sacerdotal. Só que era uma parte. Havia um percentual, havia uma parte designada. Diz a palavra de Deus que eles pegavam muito mais do que era necessário. E exigiam que primeiro e a melhor oferta fosse deles. Enquanto que a melhor oferta deveria ser de Deus, eles pegavam para eles a melhor oferta dos cereais e dos cordeiros. Esses garotos não pararam só aí. Versículo 17, começa a anotar. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante Deus, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Está anotando? Era muito o quê? Grande o pecado deles diante de Deus. Deus estava feliz com eles? Deus estava muito irado com a vida desses 2 rapazes. Nome das figuras. Um chamava-se Ofni e outro chamava-se Finéias. 2 nomes sugestivos para quem está grávida. Depois, olha mais, agora Deus vai tratar com o pai deles. Deus vai tratar com o pai. Versículo 29, capítulo 2. Diz assim a palavra: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei, se me fizessem na minha morada? E tu, falando com o sacerdote Eli, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para que tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Pais e mães que estão aqui, nós não podemos honrar mais os filhos do que ao Senhor. O que é honrar
mais o filho do que ao Senhor. É passar a mão na cabeça do filho quando ele está em pecado. Ah, meu filhinho. Ah, o que ele fez não é tão grave. Quantas mães estão chorando hoje porque passaram a mão na cabeça dos seus filhos? Quantos pais estão chorando hoje porque alguém ia dizer alguma coisa contra o seu filho e o pai se levantava contra a pessoa? Vou contar uma coisa aqui muito particular para os irmãos. Gabrielzinho é príncipe, né? Meu filho, Gabriel é príncipe. Ou não é? Filho do pastor. Filho do pastor. Todo mundo bajula. Como é que o menino se sente? Imagina o psiquismo do menino, uma criança. Ele vai assimilando que ele é príncipe, que eu posso tudo, até o dia que ele disse assim para um professor dele da escola bíblica: eu posso fazer isso porque meu pai é dono da igreja. Chegou em casa, eu falei: você está errado porque eu não sou o dono da igreja. Eu sou empregado da igreja. Fui desmontando. Aí Deus levantou um professor. O professor não dá mole para ele. E ele toda... Você está errado. Ele não tem privilégio com aquele professor. Se ele fizer coisa errada, o professor vem a mim ou a Amanda. E ele começou a voltar para casa emburrado. Tiraram o trono do reizinho. Tiraram o trono. Chorando. No primeiro momento, a mãe, né? Mãe, né? O que estão fazendo com você? Esse professor, eu vou conversar com ele. Falei: vai mesmo. Era um militar do Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro. Não, dona Amanda, é que seu filho faz isso, não pode. Não pode ele, não pode o outro, não pode ninguém. Ah, ele fez isso? Fez. Vamos lá, conferência em casa. Você está fazendo isso na... O que é isso, cara? Já te falei que teu pai não é dono da igreja, que você é igual a eles. Deus levantou uma pessoa. Eu comecei a dar glória a Deus pela vida daquele professor. Porque aquele professor destrona a mente do meu filho. Agora, se um monte de puxa-saco em torno dele, um monte de gente querendo agradar o pastor, que personalidade está formando na cabeça dele? Vocês estão entendendo? Glória a Deus que aparece alguém com coragem e que dá disciplina. E que faz ele entender que ele não é o dono da igreja, que o pai dele não é dono da igreja. Por que honrais mais aos seus filhos do que a mim, diz o Senhor? Seu filho, meu irmão, minha irmã, erra, peca. Está vendo aquele menino lindo que está lá no colinho da Sandra? É um pecador, só que é pequenininho. É pecador. Pode ter certeza. E só está salvo porque não tem competência cognitiva de decisão, de rejeição. Por que aquela criança está salva? Porque ela não rejeita Cristo, porque ela não tem condição cognitiva. Quando ela tiver condição de decisão, a salvação dele é responsabilidade dele. Mas é pecador. Vai ter ciúme do irmão, vai fazer maldade, vai teimar, já deve estar teimando hoje. Teima, é malandro, manipulador, eles manipulam. Quando ele percebe, né, que ele consegue o peito chorando, aí é que ele chora. É manipulador, olha lá a cara dele. Pecador, olha lá. E está pensando que não é com ele, é com ele.
Ainda é cínico, olha lá, não ri. Ainda é cínico. Pecadorzinho. Está rindo agora, olha lá. Está sabendo, agora está rindo. Olha, minha mãe dizia que é o seguinte, quando meu irmão nasceu, eu aprendi a andar com 1 ano. Olha o que eu fiz, hein? Estava gravando, né? Não pode nem confessar pecado nessa igreja, vocês gravam tudo aqui também. Vocês têm um vício aqui com gravação. Eu fui 1 ano, fui andando, meu irmão estava na cama da minha mãe, na cama de casal, eu puxei a perna dele, olha a força que eu tive, 1 ano, puxei a perna dele e dei um tapa na cara dele. Ciúme, acertei. O reino era meu, por que tu apareceu? O peito era meu, por que você veio para cá? Está entendendo? E é tinhoso, pecador, é só pequeno. Se você não disciplina, o bicho pega, irmão. Porque honrais mais aos seus filhos do que a mim, disse Deus a Eli. Outra coisa, quando Deus viu que Eli não corrigia as 2 peças, Ófine e Finéias, olha o que ele diz no versículo 31, aí é dor. Aí dói. Depois é consequência, né, gente? Versículo 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai. Sabe o que é isso aqui? Deus está dizendo que vai tirar o sacerdócio de Eli. Para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Ai. Essa é uma das piores maldições proferidas na Bíblia. Sabe o que Deus está dizendo aí? Teus filhos vão morrer novos. A palavra foi, não haverá mais velhos na tua casa. A velhice é uma bênção. A velhice é a bênção da longevidade. Quando eu vejo na igreja uma senhora com 80, 90, será que Deus vai me dar esse privilégio? E o sacerdote Eli foi repreendido e recebeu uma das palavras mais duras de toda a Bíblia: não haverá velhos na tua casa. Que notícia que ele acaba de receber? Com a sentença? Que Ófine e Finéias iam morrer jovens. Capítulo 3, versículo 13. Só couro, né, gente? Só couro no lombo. Capítulo 3, versículo 13. Porque já lhe disse que julgarei a tua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e você não os repreendeu. Seus filhos se fizeram execráveis e você não os repreendeu. Misericórdia, irmãos. Bendita seja a vara. O que o diabo está fazendo? Levantando uma lei no Brasil que um pai não pode corrigir, dar uma palmada no filho. Mas uma mulher pode botar um filho para fora do ventre. Uma mulher pode abortar uma criança. Mas uma mãe não pode dar uma palmada no seu filho. Olha a distorção da sociedade. Os irmãos estão entendendo? Como é que o mundo jaz no maligno? Seja no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa? Porque a loucura está igual em todo lugar. Eli não os repreendeu. Capítulo 2, capítulo 3, aí vem o pior. Os 2 filhos de Eli, começam a vir as consequências da falta de disciplina. Anote aí. Vou te dar 4 consequências da falta de disciplina. 4. Primeira consequência: os filhos de Eli foram para o campo de batalha e perderam as 2 batalhas que lutaram e morreram na segunda. Primeira consequência
Quando não há disciplina numa família, as batalhas são perdidas. Quando o pai, a mãe não cumpre o seu papel, quando filhos não são disciplinados, a família começa a perder batalha. Perde batalha financeira, perde batalha emocional, perde batalha relacional, perde batalha no trabalho. A família começa a perder batalha. E eles perderam 2 batalhas para os filisteus. Na primeira batalha, morreram 3.000 soldados. Na segunda, morreram 30.000. 33.000 soldados mortos. E a mão de Deus. E na segunda batalha, Ofni e Finéias são mortos. Não haverá mais velhos na tua casa. Palavra de Deus, quando Deus diz, Deus faz. Segunda consequência, a primeira, as batalhas são perdidas, a segunda, os filhos são mortos. Tem muita gente que está com um filho morto e o filho está vivo, mas está morto. Deu para entender? Está respirando, mas está morto. Está respirando, mas está morto. Quantos pais eu vi, gente, na igreja? Quanta gente eu pude receber no gabinete chorando pelos seus filhos. Perderam seus filhos. Quantas mães chorando. Perderam suas filhas. Perderam no sentido de que elas foram para o pecado, para a desgraça. Eu me lembro, nunca esqueci, pregando aqui em Nova York, quando depois do culto uma pessoa me procura. O filho sai da igreja, se perde no mundo, vai para as drogas, para as ruas de Manhattan. Um dia ele estava tão drogado e tão bêbado que os rapazes que se drogavam com ele jogaram ele de brincadeira num latão de lixo. Ele dormiu no latão, de tão drogado e tão bêbado. 5 da manhã veio o caminhão triturador de lixo. Quando os lixeiros pegaram aquele latão, sentiram pesado, um lixeiro que estava no alto caminhão disse, tem um homem aí dentro. Eles pararam o triturador, eles iam jogar, porque eles jogam rápido, né? Eles iam jogar. Tiraram o homem lá de dentro. Acharam um telefone da mãe, ligaram, ela estava em casa, ela foi lá. Ele disse assim, mãe, literalmente, eu estou no fundo do poço, no lixo. E ela disse, meu filho, Deus te deu uma chance de sobrevida. Você podia ter se triturado, mas Deus quer salvar você. Quantos filhos mortos, gente? E olha, isso não tem nada a ver com dinheiro, nada a ver com dinheiro. Quantos filhos mortos e são filhos de classe média alta no Rio de Janeiro e aqui nos Estados Unidos? Tem dinheiro, tem carro, tem tudo. Às vezes dá tudo, é ruim. Vira e mexe, eu pego o Gabriel, levo ele num lugar bem carente, chocar ele. Ele não sabe o que é abstinência. Uma vez, ele ficou chocado. Esses dias, por causa de um inventário de família, eu vi uma família bem pobre, imagina uma família pobre. Minha família era mais pobre que isso que você imaginou. Eu morava, meu pai e meu irmão, nós 4, nos fundos de uma casa, num bairro pobre. A casa tinha um quarto, uma sala e uma cozinha. E era minúsculo. Dormíamos todos no mesmo quarto, até os 7 anos de idade. Eu fui por causa do inventário no lugar. Cheguei lá, aquilo me fez mal, lembranças. Eu consegui me lembrar de situações na casa. Com 7 anos eu saí de lá, hein? E eu só consegui lembrar de passagens ruins. Momentos de escuridão na casa, aquele lugar pequeno. Eu hoje entendo muitos dos meus traumas, porque eu entendo minha história. Isso é com todos nós. E aí eu tirei foto. Quando eu cheguei em casa, chamei ele para ver. Olha aqui onde seu pai dormia. Ele ficou chocado. Só isso, pai? É esse tamanho aí. No outro dia, peguei,
e fomos a um orfanato de criança com um grupo da igreja. Olha aí como é que elas vivem, meu filho. Porque essas crianças têm tudo. Vocês têm tudo. Vocês não têm noção do que é privacidade. Os pais de vocês, muitos, talvez, passaram fome. Sofreram horrores. Essa geração não sabe nada, gente. Eu vejo o grupo de adolescentes lá da igreja. A gente fazia retiro de adolescentes. Eu tivemos 80 adolescentes numa casa de 2 quartos com um fogão de 4 bocas. E a gente ficava feliz da vida, lá na Lagoa Suja de Araruama. Os caras vão para o hotel, os melhores hotéis, com várias piscinas, na frente do mar. Sabe o que eles falam depois que acaba? Pastor, vamos escolher outro, que eu já enjoei desse aqui. Dá vontade de dar na cara. Dá vontade de dar na cara de um sujeito, de um moleque desse. 18 anos é carrinho zero. Eu fui lá, tive que comprar a Julieta. A Julieta era o meu carro, um Fusca 64. Que eu lá polia carinhosamente. Um Fusca 64. Eu nasci em 63, imagina. Carro velho. Os caras hoje recebem carro zero. Chavinha na mão. Por quê? Não, porque passou na faculdade. Eu não sou contra que você dê o seu filho melhor. Tem que dar. Agora, ele tem que valorizar. Ele tem que entender. Ele tem que aprender a conquistar. Muito pai e mãe fazendo mal aos seus filhos. Porque quer privar o garoto da dor. A dor ensina, o sofrimento ensina. Deixa ele. Ué. Ah, não sei quem está batendo no meu filho na escola. Vai apanhar na escola mesmo, todo filho apanha. O senhor não vai apanhar por quê? Cansei de correr do Fafá e Fefé. Fafá e Fefé eram 2 irmãos. Conheceu? 2 irmãos que lutavam karatê. O hobby deles era bater nos outros. Aí o pessoal dizia, Fafá e Fefé está aí fora. Eu, na Morvante Figueiredo, é uma escola pública, xelelenta, ou xexelenta, né? Ruim. Que eu ficava feliz da vida que chegava a hora do almoço na escola, macarrão e salsicha. Ou peixe com arroz. Horrível. Que era mal feita, aquelas senhoras, todas suadas, mexendo naquele panelão. Coisa de pobre, né? Coisa de pobre aquilo. Aí a Fafá e Fefé tá aí fora, a gente tinha que correr, porque eles batiam, pá, nesse aqui, pá, lutavam karatê. Toda criança apanha. Hoje não, bullying, sofreu bullying. Ué, aí o cara não aprende, não vira macho, não vira gente. Aí fica a mãezinha dele lá, protegendo o papai. Não, meu filho não pode levar um tapinha na cabeça. Vai levar tapinha na cabeça. Vão mexer com ele, vai cortar o cabelo errado no barbeiro. Minha tia, não tem barbeiro hoje, né? Minha tia me levou para cortar cabelo no barbeiro do meu tio. Foi horrível, o cara fez um negócio horroroso. Chegou na escola, bullying direto. A cara dele, me traumatizou até hoje. Eu me lembro dessa desgraça. Até hoje, esse negócio dói do meu coração. Gente, vamos ensinar essas crianças a ser gente. É um problema muito sério isso. Eli, por que honraste mais a teus filhos do que a mim? Terceira consequência, a arca de Deus foi tomada e a glória de Deus se foi. Família que era para estar na liderança, responsável pela presença de Deus, deixou os filisteus levarem a arca, a glória de Deus se foi. Sabe o que aconteceu? A quarta consequência. Veio o mensageiro correndo. Diz a Bíblia que Eli era gordo, bem gordo, sentado na cadeira, não conseguia nem mais ficar de pé. Aquele pai, que foi um mau pai, que não honrava a Deus, Deus chateado com ele, avisou. Os filhos morreram. Chegou o mensageiro, disse assim: Eli, teus filhos morreram à espada.
isso foi pior ainda. A arca de Deus, primeira vez na história, símbolo da presença de Deus. Dentro dela estavam as 2 tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um exemplar do maná. A arca de Deus foi roubada. Teus filhos estão mortos, a arca de Deus foi tomada. A glória de Deus se foi. Ele tem um ataque do coração fulminante. Tomba da cadeira, quebra o pescoço. Diz a Bíblia, ele morre. Pensa que a desgraça acabou? O mensageiro vai na casa da mulher de um dos seus filhos e diz assim: a mulher estava grávida, teu marido morreu, a arca de Deus foi tomada, os filhos teus venceram a batalha e teu sogro, o sacerdote, está morto. Diz a Bíblia que a mulher tem dores de parto, as mulheres parteiras vão tentar reanimá-la, ela não resiste. A única coisa que ela tem tempo de fazer é batizar e botar nome na criança. E chamou o menino de Icabô. Icabô. A glória de Deus se foi de Israel. Um dos momentos mais tristes da história do povo de Deus. Sabe por quê? Sabe onde é que tudo isso começou, gente? Dentro de casa. Na ausência de disciplina. Pais que não cuidaram da disciplina dos filhos. Um pai omisso que não disciplinou Ofni e Finéias. Filhos que roubavam a Deus. E mais, não li aqui, tem uma passagem que diz assim: eles abusavam das moças no templo. Deitavam com as moças que iam levar sacrifício. Forçavam as mulheres a ter relações sexuais. Tem tanto garoto assim hoje na igreja. Com as coisas de Deus não se brinca. A glória de Deus se vai da vida de muitas famílias por causa de tudo isso que a gente escutou aqui. Que Deus tenha misericórdia. Vamos orar, irmãos. Esse momento agora, nós vamos deixar na cruz do Senhor a nossa vida como pais, você como filho, porque tem muito filho também que o pai ensina e ele não quer aprender. Ele é rebelde, pecador. Vamos consagrar, irmãos. Nós passamos 4 dias aqui falando de sexualidade, falando do porquê que Deus fez o sexo, da bênção chamada sexo, do sexo dentro do casamento, da importância de crermos nos absolutos de Deus. Deus não quer homossexualidade, bestialidade, perversão. Eu queria que nesse momento agora os pais, os casais que são, ou quem quer ser pai um dia, pode ser que você, moça solteira, queira ser mãe. Você, rapaz que hoje é solteiro, tem um sonho de ser pai. Você que é pai, que é mãe, que tem filho já, eu queria pedir que você agora desse o seu coração e dissesse: Senhor, eu quero criar os meus filhos como o Senhor deseja. Talvez você já tenha filhos grandes, mas você nunca vai deixar de ser pai, nunca vai deixar de ser mãe. Você ainda pode abençoar e ajudar muito os seus filhos, mesmo que eles já sejam até casados. Vamos ficar de pé, gente? Vamos adorar a Deus com essa canção? Momento de adoração agora. A morte ali na cruz, você e Deus. carregando a minha dor, você. Eu queria pedir, se você é pai, mãe, ou se sonha em ser, e você quer dedicar ao Senhor o seu ventre, seu futuro, ou o seu filho que está vivo, ou é pequeno, seja grande, você quer fazer um voto diante de Deus,
de viver e ensinar esse filho nos caminhos do Senhor, ensinar toda a vontade de Deus a ele, quero convidar você aqui num gesto de consagração. Você vem aqui na frente para a gente de joelhos orar ao Senhor. Enquanto a gente já está cantando, você vai ter esse privilégio. Se você quiser consagrar seu filho, pequeno ou grande, casado ou solteiro, você que tem ou um dia quer ter, você que é jovem, ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. eu pedi que nesse momento todas as crianças que estivessem aqui viessem para o lado dos pais. Você está aí do lado do seu filho. Quem tem filho que está aqui hoje, está do lado do seu filho. Clama, entrega ele nas mãos de Deus. Toma Senhor, clama ao Senhor. Pede a Deus para te dar sabedoria para criar esse menino, essa menina nos caminhos do Senhor. Abraça ele aí, é teu. Deus deu a você para você administrar, mas ele é herança do Senhor. Ele é herança do Senhor. Você que não está com filho aqui, conecta agora comigo. Lembra do teu filho, fala o nome dele, diz: Senhor, eu entrego aquele rapaz, aquela moça, aquela criança, aquele jovem nas mãos do Senhor. O Senhor me deu para que eu administrasse, mas ele é teu filho, é herança do Senhor. Em nome de Jesus, entrega agora, pai e mãe, o teu filho a Deus. Entrega teu filho a Deus. Ó Deus de Israel, toma o Gabriel no Brasil em nome de Jesus. Protege, guarda do homem mau. Guarda, Senhor, da perversidade. Ó Deus, que nossos filhos tenham sexualidade saudável, Senhor. Que sejam meninos e meninas. Ó Deus, que sejam varões e varoas do Senhor. Que sejam de Deus, obedientes à tua palavra, Senhor. Dá desenvolvimento físico, emocional, espiritual aos nossos filhos, Senhor. Nós levantamos um clamor na tua presença nessa noite, Senhor. Nós não somos dignos, nós não temos sabedoria em nós mesmos. Nós clamamos, ó Deus, ajuda-nos a que criemos os nossos filhos na tua presença, Senhor. Ó Deus, se há um filho distante do Evangelho, traz de volta. Traz de volta aquele filho rebelde. Que a tua palavra agora, nesse momento, incomode o coração dele, Senhor. Que ele volte aos caminhos do Senhor. Pai, aqueles filhos casados, que vivam bem na tua presença, Senhor. Que tenham esposas abençoadas, que tenham maridos abençoados, filhos abençoados. Ó Deus, nós entregamos a nossa prole, nós entregamos as gerações das tuas mãos, Senhor. Consagramos os nossos filhos com lágrimas na tua presença, porque nós não temos e nós não vamos dar filhos para Satanás. Nós vamos dar os nossos filhos para o Senhor. Os nossos filhos são teus, aqueles que ainda vão gerar, os jovens, adolescentes. Ó Deus, abençoa os filhos dos nossos filhos. Que jamais, ó Deus, a maldição de Eli chegue nas nossas casas, mas nós vejamos os filhos dos nossos filhos, por misericórdia, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus.